Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um evento da nossa Feira do Livro Espírita da USE Intermunicipal de Bauru. É com uma alegria muito grande que estamos recebendo hoje conosco o nosso amigo Orson Peter Carrara, que vai nos falar sobre os livros fundamentais para todos os espíritas. O nome do tema ele vai falar exatamente daqui a pouquinho. Mas seja muito bem-vindo, Orson. Boa noite, Osmar. Boa noite, amigos de Bauru. E, claro, eu não restrito a Bauru, porque a virtualidade nos permite hoje atingir variados lugares dentro do Brasil e fora do Brasil com as nossas lives disponíveis. Então, é uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar a USE Bauru, a Livraria Espírita Bauru, amigos de Bauru, por essa iniciativa tão importante. Meus cumprimentos e meu abraço a todos, Osmar, com imensa gratidão. Muito obrigado. E muito obrigado também, Orson, por você ter aceito o nosso convite, como sempre, de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão amiga. E é um grande prazer revê-lo e estar com você mais uma vez aqui no nosso evento paralelo. Para a gente começar nosso trabalho de hoje, eu convido todos a nos acompanharem na nossa prece de abertura. Então, a gente faz essa prece para preparar os espíritos, para que a gente possa ficar em sintonia uns com os outros e aumentar essa vibração positiva que se encontra entre nós hoje. Não se trata de um ritual, mas sim de um agradecimento e de um pedido a Deus para que tudo corra bem, não só durante a live, mas também durante as nossas vidas. Então, Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, estamos reunidos em Teu nome mais uma vez para essa tarefa de divulgação da Tua doutrina. Que possamos contar com a ajuda dos Teus emissários, a fim que possamos refletir o Teu pensamento divino. Pedimos as Suas bênçãos e proteção para nossas atividades da Feira do Livro Espírita. Que as nossas atividades da feira contem com as Suas bênçãos e a Sua proteção sempre, para que esse evento, a Feira do Livro Espírita, tão importante para a nossa missão de divulgar a doutrina espírita, seja um evento bem-sucedido. Que o nosso querido irmão, Orson Peter Carrara, continue sendo o seu instrumento nesse sublime trabalho de divulgação dos seus ensinos. Que o Teu divino amor seja conosco hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Meus amigos, como vocês sabem, a USE Intermunicipal de Bauru trata o tema da literatura espírita muito seriamente. Há muitos anos, a Livraria Espírita vem atendendo os espíritas de Bauru e região, com um portfólio completo, não só das obras básicas de Kardec, mas também com livros doutrinários no geral, livros para estudo, livros infantis, romances, biografias. E para facilitar ainda mais os nossos clientes, nós estamos oferecendo agora uma vantagem específica. Nós estamos repaginando o nosso clube do livro, que vai se chamar agora Clube Amigos da Boa Leitura. Você se associando ao Clube Amigos da Boa Leitura, você recebe no conforto do seu lar todos os meses uma nova obra para o seu prazer, para a sua leitura. Hoje nós estamos com uma curadoria específica para cuidar da qualidade desses livros, para garantir que o melhor chegue em suas mãos. Sempre com preços atraentes e sempre com uma promoção especial. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Leitura, você tem um desconto especial em qualquer produto da nossa livraria. É muito fácil associar. Basta ligar para o nosso número lá da livraria ou entrar em contato conosco através do WhatsApp e os números aparecerão aí para vocês ao longo da nossa palestra de hoje. E a nossa palestra de hoje está tratando exatamente da razão de existência da Livraria Espírita da USE Bauru, o livro. E nós convidamos o Orson para justamente falar isso aqui. Quais são os livros fundamentais para o espírita, tanto o iniciante quanto o espírita mais avançado? Gostaria que pedir ao Orson, então, que falasse um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, Orson. Muito bem, meu caro Osmar. Na sua prece inicial, você se referiu a uma expressão muito conhecida dos espíritas, Jesus, o amigo incondicional das nossas horas. Essa expressão, ela revela uma verdade transcendental. Jesus é mesmo o amigo da humanidade, a quem devemos voltar o nosso pensamento e o nosso coração devido à sua grandeza, à sua presença entre nós e, naturalmente,
a ação decisiva em favor da felicidade e do progresso humano. Entre essas ações, porque são muitas ações que vão desde a construção do planeta até as providências todas para a evolução dos seres aqui reencarnados, e lembramos que nós, os espíritas, somos numa quantidade muito pequena, considerando o planeta. No Brasil, nós estamos em torno de 4% aproximadamente, e o Brasil, com toda a sua grandeza, representa apenas 4% da população mundial. Então, nós somos realmente uma expressão numérica muito pequena. No entanto, entre as ações de Jesus em favor da humanidade, está a vinda da doutrina espírita por meio do codificador Allan Kardec, que se tornou instrumento para que isso se concretizasse entre nós. A ação de lucidez do codificador Allan Kardec na publicação das obras fundamentais a que você se refere, que basicamente são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas obras fundamentais, elas embasam todo o desenvolvimento daí decorrente com a literatura espírita. A literatura espírita é fonte de informação, de cultura, de conhecimento e, naturalmente, de luzes para o caminhar humano, sempre saturado de desafios. Então, quando nós pensamos no esforço da USE Bauru e, consequentemente, da Livraria Espírita de Bauru, que coloca à disposição do público a literatura espírita, e agora, com o incentivo da Feira do Livro Espírita, da exposição do livro, da facilidade em adquirir o livro, em fazer o livro chegar até as mãos e os olhos dos leitores, nós vemos aí uma providência sábia, uma providência verdadeiramente humanitária, porque se trata de chegar ao coração humano as razões do viver, os porquês da nossa existência, as causas do sofrimento, mas também o roteiro de felicidade, porque a doutrina espírita, ela apresenta para nós um caminho iluminado, desde que tenhamos a disposição, a perseverança, a boa vontade em conhecer os seus fundamentos e gradativamente irmos absorvendo no comportamento. Então, quando você me convida para falar sobre os 10 livros que todo iniciante espírita deve ler, e nós partimos aqui da literatura espírita fundamental a partir de Kardec, nós nos sentimos muito honrados, meu caro Osmar e amigos de Bauru e outros que nos ouvem, porque literatura significa esforços de muitas mãos, de muitas mentes, de muito raciocínio, de muita reflexão, de algo que não foi inventado, nem imaginado, nem elaborado previamente. A doutrina espírita significa a síntese das leis divinas. Allan Kardec não inventou o espiritismo, não imaginou o espiritismo, não é criação dele, nem ele fundou. Ele apenas organizou os ensinos de uma ciência divina, de uma filosofia divina, de uma moral incomparável, que é a moral cristã, para colocá-la à disposição do ser humano desejoso de evoluir. Então, nos sentimos muito honrados com isso, Osmar. O prazer é todo nosso, parça. O prazer é todo nosso. E é importante saber como o livro espírita é importante para a nossa doutrina, né? Afinal de contas, a doutrina foi criada, como você acabou de falar, na verdade, começou através de um livro, o Livro dos Espíritos, publicado há 170 anos aproximadamente, né? E ainda hoje nós dependemos muito dessa literatura para poder divulgar e difundir os conhecimentos da doutrina através do mundo, não só no Brasil, como através do mundo também. Orson, e qual seria o primeiro livro que você recomenda para os... o Livro dos Espíritos, é claro. Pois é, Osmar, tem uma característica muito interessante aqui, né? Quando se pergunta qual o primeiro livro que se indica para conhecer o Espiritismo,
o Livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, a obra que deu início à doutrina espírita. Mas é muito interessante um detalhe, Osmar. Os espíritas veteranos, os espíritas já experientes, e muitas vezes, como é o meu caso, que sou espírita de infância, a gente fala assim: ah, mas eu já tenho o Livro dos Espíritos em casa. É verdade, todos nós, os espíritas habituados ao estudo espírita, nós temos a obra em casa e estamos habituados a consultá-la, a lê-la, a estudá-la, a destacá-la. Mas é importante que sempre se destaque a obra, porque a todo instante nasce gente no planeta. Nós estamos recebendo novos reencarnados no planeta que rapidamente atravessam a infância, se tornam adolescentes, jovens, e chegam a este mundaréu de possibilidades e de desafios. Mas não é só o fato de novos habitantes do planeta. Nós também temos muitas pessoas, mas muitas, se aproximando agora do Espiritismo. Então, a obra fundamental, o Livro dos Espíritos, é que embasa todo este comentário, é que embasa toda essa providência que o espírita não pode desconsiderar. A obra primeira a ser oferecida é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é um livro que tem, como você falou, a base para todo o Pentateuco, na verdade, não é, Orson? Sim, o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 partes, que se desdobraram depois nas demais obras da codificação, que falaremos em seguida, e ele apresenta os fundamentos, os alicerces do edifício doutrinário do Espiritismo. Então, é imprescindível que o espírita conheça. E eu me referi aqui aos espíritas veteranos, mas qualquer um de nós, espírita habituado à leitura, estudo e divulgação dessa obra, sempre encontrará itens e pontos novos conforme vai estudando. É muito interessante porque a obra não se desatualiza. Somos nós que nos atualizamos lendo-a, estudando-a. Mas a nossa evolução faz com que a gente cada vez entenda melhor os ensinamentos do Livro dos Espíritos. É muito legal isso, né? Isso eu acho fenomenal, Osmar, porque conforme a gente vai amadurecendo na idade, o tempo vai passando, e os próprios acontecimentos da humanidade que nos desafiam fazem a gente compreender melhor os fundamentos que lá estão na obra. O nosso momento muda e o Livro dos Espíritos continua. Muito bacana. Pois é, isso que é muito interessante. Nós vivemos esse desafio inédito da pandemia no planeta e nós vemos o quanto de suporte o Livro dos Espíritos ofereceu a todos nós para entender esse desafio social humano intenso. Muito bom. É um livro que continuará atual por muito tempo. É livro para... Porque ele não é um livro que vai se desatualizar. Não. Ele é um livro permanente. Ele é a própria ciência da vida, né? Isso mesmo. Em seguida? Em seguida, nós temos, naturalmente, na própria sequência da codificação, o Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro tratado sobre essa faculdade humana, a mediunidade, que também não é privilégio do Espiritismo, também não é invenção do Espiritismo, e que oferece a orientação espírita a esta faculdade humana, que está presente em todas as criaturas de forma mais intensa ou menos intensa. Então, esta obra é fundamental para aqueles que notam em si uma percepção do mundo espiritual. Muito bom. E se a pessoa nunca teve nenhum tipo de manifestação mediúnica, nunca teve nenhum formigamento na mão que seja, ainda assim ele deveria ler o Livro dos Médiuns? Olha, muito oportuna essa sua observação, Osmar, porque a mediunidade ela se apresenta em graus diversos. Embora nós entendamos que todos somos mais ou menos médiums, nós costumamos chamar de médiums aqueles que são utilizados pelos espíritos para as informações mediúnicas, através dos variados tipos de mediunidade que também são estudados na obra. Mas é muito interessante que, nem no meu caso, eu nasci em família espírita, como já disse, mas eu não detenho nenhuma faculdade mediúnica explícita. Não sou médium do ponto de vista como conceituado de
de dar passividade aos espíritos pela psicografia ou pela psicofonia. Não. Digamos que a minha mediunidade ela é intuitiva, mental. Eu tenho plena consciência de tudo que estou falando, sou o dono daquilo que falo, da forma como me expresso. Então, também tenho necessidade de estudar o Livro dos Médiuns, porque vou entender esse processo, que é um processo diferenciado para cada pessoa, sem dúvida nenhuma. E o Livro dos Médiuns é esse tesouro orientativo para que a gente saiba como lidar com esta possibilidade humana. Muito bom, concordo com você. A gente realmente precisa conhecer qual é o mecanismo da mediunidade para poder até viver mais o espiritismo, né, Orson? Até porque são muitas as modalidades mediúnicas, né, Osmar? As possibilidades são infinitas, digamos assim, e não existem dois médiuns iguais. Por mais que atuem no mesmo segmento, por exemplo, dois médiuns psicográficos, psicografam livros, por mais que eles estejam nessa atividade, eles nunca são iguais, porque cada pessoa tem a sua bagagem própria, a sua experiência, sua formação, seu modo de ver a vida, porque antes de sermos médiuns, somos criaturas humanas, com as facilidades, dificuldades, carências, potencialidades invariadas ao infinito. Verdade. Muito bom, Orson. E o terceiro livro? Vamos falar agora sobre a terceira. Estamos dando uma boa orientação para todo mundo. Vamos lá. Pois é. Aí está a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Osmar, essa é a obra mais conhecida, mais difundida, mais utilizada, a obra que tem maior saída. Todo mundo indica o Evangelho segundo o Espiritismo, e com razão, porque aí está a moral do Cristo, comentada, estudada à luz da revelação espírita. Nós temos aí a orientação moral para a evolução, para o enfrentamento das adversidades e, naturalmente, para a melhora moral de todos nós. Então, é uma obra confortadora, consoladora e, ao mesmo tempo, ela é orientadora das nossas ações morais, para que sejamos criaturas íntegras, moralizadas e, melhor, seguindo a moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho do Cristo, estudado à luz do Espiritismo. É como se disséssemos assim, o Evangelho conforme o entendimento do Espiritismo, o Evangelho de acordo com o pensamento espírita. Então, o Evangelho segundo o que ensina o Espiritismo. Porque o que acontece? O Espiritismo lançou luz a muitos pontos de Jesus que não foram compreendidos na época. E a doutrina espírita veio contribuir para esse perfeito entendimento da moral cristã e seus desdobramentos. Orson, mais do que o Evangelho com ensinamentos morais, mas mais do que isso também, o Evangelho é muito utilizado no momento que você está com algum problema, está um pouquinho ansioso, um pouquinho, às vezes até meio desesperado. É habitual entre os espíritas abrir o Evangelho aleatoriamente e ler alguma passagem. Isso é recomendável? Ou é melhor a gente sempre ler o Evangelho do capítulo 1 até o último capítulo? Você pode utilizar-se desse critério de abrir aleatoriamente e procurar aproveitar a lição que você destacou na página aberta. Mas o ideal é que se estude de ponta a ponta, da primeira à última página, como hábito contínuo. Isso não impede, todavia, que você abra aleatoriamente. Mas a vantagem do estudo contínuo é que você vai acompanhando a didática que Allan Kardec utilizou para elaborar a obra e sua sequência. É uma sequência didática, educativa de grande valor. Então, você pode utilizar o critério, mas é ideal que você vá de ponta a ponta para entender a obra no seu contexto completo. Entendi. Eu acho que você tem razão, mas a gente também não vai negar às pessoas essa oportunidade de buscar o conteúdo de vez em quando, claro. Né? Então, até as pessoas falam assim, nossa, parece que foi aberto onde eu precisava, parece que a espiritualidade abriu para mim na parte que eu precisava. Pode acreditar nisso, eventualmente pode ser isso mesmo, mas é importante que você tenha dentro de si os conceitos da espiritualidade e o teu objetivo de forma íntima sempre. Esse código moral do espiritismo vai ajudar muito a gente nisso aí. Muito bom, Emerson. Vamos para o próximo?
Vamos, então, pensar agora na próxima obra que vai nortear a nossa sequência aqui, que é exatamente O Céu e o Inferno. Neste livro de máxima importância, Allan Kardec vai tratar da questão do chamado céu e do chamado inferno, inclusive falar do demônio. E por quê? Essa é uma cultura enraizada na mentalidade humana. Há milênios, tinha-se sempre a ideia de que existe um céu e que existe um inferno. Mas a doutrina espírita veio explicar que não existe céu e inferno. O que existem são estados conscienciais. Quer dizer, alguém que está com remorso está no inferno. Alguém que está com a consciência em paz está no céu. Este livro é um primor, porque, além de todas essas considerações do céu, inferno, e purgatório, e diabo, demônio, essas questões todas, o livro traz 2 documentos preciosos, que são a passagem, relacionando informações sobre como ocorre o processo de morte, da passagem da vida material para a vida espiritual. E, ao mesmo tempo, traz um outro precioso documento, que se chama Código Penal da Vida Futura. Nós temos aqui na Terra o Código Penal, que determina punições a quem transgredir a lei. Agora, e a lei moral, do ponto de vista daquelas que só a gente sabe que transgrediu, somente a consciência sabe? Nem sempre a justiça humana alcança todas as nossas falhas. Então, existe um código penal, do ponto de vista moral, da vida futura, está nesse livro, que também reúne, na sua segunda parte, depoimentos de espíritos nas mais diversas situações. Nós vamos aprender com Allan Kardec que o fato de sermos espíritos desencarnados não nos traz condição de angelitude, de sabedoria ou de bondade. É um processo contínuo que será efetivado através das sucessivas existências corpóreas ou reencarnação. Então, nós falamos do livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Falamos do Evangelho, que nos fala sobre o lado moral. Agora falamos sobre o céu e o inferno, que fala sobre castigos, sobre penas e castigos, né? Fala realmente sobre céu e inferno com situações conscienciais. E o quarto? Muito bem. Nós vamos, então, para a próxima obra, que, aliás, é a quinta, né? Porque faltou você falar do Livro dos Médiuns, já citado aí. O Livro dos Médiuns, é verdade. Verdade. Agora é a quinta obra. Que fala sobre o nosso relacionamento com o mundo espiritual, certo? Então, a quinta obra é a Gênese. E esta obra, considerada a quinta obra do Pentateuco Espírita, a quinta obra que Kardec, são as obras clássicas, fundamentais, principais, desdobrada do Livro dos Espíritos, né? Porque Kardec não escreveu apenas essas 5 obras. Vale destacar que Kardec, antes de assumir o pseudônimo de Kardec, também foi um escritor, um autor de livros didáticos, ele era professor. E mesmo antes além das obras básicas clássicas, ele também publicou outras obras chamadas complementares, e publicou a Revista Espírita. Mas a Gênese, aí está, portanto, tratando principalmente das origens, mas especialmente dos chamados milagres do Evangelho, aqueles fatos considerados milagrosos, né? E que caem por terra, não existe milagre, existe conhecimento que ainda não temos. E também as previsões do futuro, a geração nova, os tempos futuros que virão com a renovação da humanidade. Então, se trata também de uma obra muito valiosa, que merece ser estudada, compreendida em sua inteireza, e todo espírita, iniciante ou veterano, precisa sempre estar em contato com estas 5 obras principais. É importante dizer que o iniciante precisa conhecer as obras fundamentais, mas o veterano, o espírita mais experimentado, não pode se esquecer dessas obras e precisa sempre lê-las, procurá-las. Você sabe, Osmar, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós falamos das 5 obras, mas lá no Evangelho, nós normalmente temos o péssimo hábito, o leitor comum, não é o espírito, o brasileiro leitor tem o péssimo hábito de pular a introdução. E a introdução contém valores incomparáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, na introdução, nós temos lá no item 2, autoridade da doutrina espírita, universalidade do ensino dos espíritos. E esse texto, Osmar e queridos amigos,
constitui-se numa verdadeira vacina. Nós estamos vivendo a época das vacinas aí da Covid. Esse texto do Evangelho constitui-se uma verdadeira vacina para a pessoa não se decepcionar com as expectativas que cria com relação aos espíritos. Porque muita gente pensa que o fato de ser espírito, que vem uma mensagem mediúnica, que maravilha! Olha, cuidado com isso, muita prudência. Porque os espíritos são homens desencarnados e, portanto, podem mentir, podem enganar. E, às vezes, não estão nem mentindo e nem enganando, às vezes não sabem mesmo e querem criar sistemas próprios, também passando, muitas vezes, por médiuns fraudulentos, o que também ocorre. Então, quando lemos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele texto, segurança, aquela direção de lucidez, nós vamos eliminar o risco de decepção. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina completa, uma doutrina em desenvolvimento, uma doutrina de raciocínio. Agora, nós, os espíritas, convenhamos, deixamos a desejar. Dirigentes, palestrantes, escritores, eu me incluo nisso, é claro, sou um ser humano como qualquer outro, médiums, e mesmo espíritos, errar, somos seres falíveis. Então, nós vamos aprender com Kardec a separar aquilo que está dentro do bom senso e aquilo que raia para o ridículo. É muito importante lembrar isso, Osmar. Nessa linha que você falou, talvez seja interessante você comentar um pouquinho também sobre a introdução, né, a parte inicial do Livro dos Espíritos. Também é super importante. Gostaria que você muito importante também. Muito importante que o espírito iniciante, aquele que está se aproximando agora, leia a introdução do livro. Kardec dá uma aula de como se sucederam esses fatos que levaram à codificação. E para os espíritas veteranos, experimentados de décadas de vivência, porque nós temos o péssimo hábito de dizer, mas eu conheço isso faz 50 anos. É um perigo quando diz isso, Osmar, porque se a gente leu isso ontem, hoje já estamos desatualizados. Agora, imagine há 30 ou 50 anos atrás. Porque estudar o Espiritismo, ler os seus conceitos, seus fundamentos, é atualizar-se. E a introdução, bem como a conclusão do Livro dos Espíritos, são documentos preciosíssimos para o perfeito entendimento da doutrina espírita e seus fundamentos. Bom, esses 5 livros que você se refere, Watson, eles realmente são as obras básicas do Espiritismo, o Pentateuco de Kardec, não é isso? São as obras básicas, que é uma leitura obrigatória para todos nós, espíritas. Em algum momento da nossa vida, de preferência o mais cedo possível, nós realmente devemos lê-los, né? Lê-los, analisá-los. Muitos dos cursos que os centros espíritas fornecem para nós são baseados nesses livros, tá certo? Então, você já teria, pelo menos, o começo desse entendimento em relação a eles, mas nada como você, com calma, ler cada um deles, analisar, fazer anotações ao lado, né? Ver como ele se reflete na sua vida de hoje, como ele pode ter se refletido na sua vida do passado. Você vai entender o que está acontecendo com você hoje, entender de onde você veio em vidas passadas, eventualmente até para onde você vai nas vidas futuras, quando você começa a entender um pouquinho mais sobre o Pentateuco de Kardec. As obras básicas são fundamentais para o nosso entendimento, para a nossa vida, e você precisa realmente se preparar para conhecê-las. Você não precisa ler todas de uma vez, mas você em algum momento vai precisar lê-las. Está de acordo, Elson? Perfeitamente. É algo que é indispensável. Você usou uma expressão aí que parece dura, mas ela é verdadeira. É leitura obrigatória. Só conhece o Espiritismo quem estuda Kardec. Não tem outro jeito, porque ali estão os fundamentos. Se você quer praticar o Espiritismo sem conhecer o Kardec e a doutrina espírita, através das obras fundamentais, você está fazendo um Espiritismo à moda da casa. E aí você está sujeito aos equívocos próprios que todos nós cometemos quando agimos em desacordo com as orientações lúcidas que estão nessas obras todas, que é um universo, né? Nós estamos fazendo uma conversa aqui de poucos minutos, mas é um universo de conhecimento. E Orson, pode até ser um pouquinho difícil para quem não é espírita começar a ler o Livro dos Espíritos, porque pode até ter alguma dificuldade de entendimento, etc. Meu amigo, não se preocupe, persista na leitura. Se for o caso, recomece do começo, né? Recomece, não tem pressa.
O importante é que você entenda aquele livro. Ele vai te ajudar muito para o seu desenvolvimento dentro da doutrina espírita. E fora das obras básicas? Pois é, foi muito estimulante receber esse convite, Osmar, de falar sobre 10 obras que todo espírita iniciante deve ler. Por quê? Naturalmente que nós colocamos as 5 obras principais aí, mas o próprio Kardec, por si só, ele tem material inesgotável, infindável para todo espírita iniciante ou novato ou veterano estudar. Todavia, há um universo, a literatura espírita é muito rica, são milhares de títulos, milhares. Aí em Bauru mesmo nós temos o nosso escritor, já desencarnado, Richard Simonetti, que deixou um legado literário gigantesco, valiosíssimo e de muita cultura doutrinária. Mas, atendendo aqui ao pedido da nossa livraria espírita da USE Bauru, nós selecionamos aqui, Osmar, mais 5 obras. Claro que nós poderíamos ter escolhido outras obras, foi uma escolha pessoal, apenas com finalidade didática, e até foi muito importante que você disse aí, que a pessoa às vezes sente dificuldade de ler o Livro dos Espíritos, né? Então, nós queremos sugerir, a pessoa que está iniciando, a pessoa que está começando, comece sim pelo Livro dos Espíritos, mas, paralelamente ao Livro dos Espíritos, vá lendo outras obras também, que isso vai ajudar ao entendimento do Livro dos Espíritos, persistindo, como sugeriu o nosso Osmar, na leitura sequencial, metódica, se possível diariamente. Leia algumas páginas por dia, algumas linhas por dia, mas leia. Pense naquilo que está lendo. Então, eu tomo a liberdade aqui de sugerir a você que está nos vendo, a você que está nos ouvindo, algumas obras de referência doutrinária muito importante que nos ajudam igualmente a entender o Espiritismo. Eu quero começar por este clássico da literatura espírita, escrita por Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, quando Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, é que eles se conheceram. Leon Denis era adolescente quando conheceu Allan Kardec, que já tinha passado dos seus 50 anos, e Leon Denis deixou uma contribuição valiosíssima para a literatura espírita, para o pensamento, para a consolidação do conteúdo das raízes doutrinárias. Ele tem várias obras, são muitos livros, todos eles de imenso valor. Mas eu destaquei este, o problema do ser, do destino e da dor. Por que eu destaquei isso? Vejam a oportunidade do título, o problema da dor, do ser. Quem somos nós, afinal de contas? A questão pessoal de viver, de ser. Quem somos nós? Qual o destino que nos aguarda? Como influímos no destino? E quais as razões da dor que nos visita, que nos incomoda, dor sobre todos os aspectos, não apenas a dor física, mas a dor moral, a dor das angústias, a dor da preocupação, etc. E o nosso Leon Denis vai mergulhar nesse vasto campo de considerações filosóficas, ele que é o grande filósofo do Espiritismo, o grande poeta do Espiritismo, vai trazer com a sua leveza, com a sua capacidade de raciocínio, um conteúdo que vai entusiasmar o leitor, principalmente a segunda parte do livro, quando ele vai falar das potências da alma, entre elas a vontade. A vontade é uma potência da alma extraordinária. Nós precisamos ter vontade de fazer as coisas. E é preciso colocar forças na movimentação dessa vontade. Então, Osmar, esta obra é um tesouro ímpar de conhecimento. Leon Denis não podemos dizer que ele seja tão importante quanto o Allan Kardec para a doutrina espírita, mas ele é muito importante para a doutrina espírita. Muito. Então, para todos nós, mais uma vez, todos nós espíritas, é um leitor, é um autor que nós também precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Eu acho que você lendo a obra básica, você vai precisar ler também Leon Denis para poder entender algumas coisas, acrescentar novos conhecimentos, complementar algumas coisas das obras básicas. Excelente sugestão, Watson. Então, existem outros autores clássicos. Leon Denis é considerado um autor clássico. Existem muitos outros, importantíssimos igualmente.
Mas nós estamos num espaço apertado de apenas 5 obras aqui. É impossível relacionar todas, né? A live não acabaria, porque são milhares de títulos, né? Mas eu vou compartilhar mais uma aqui que nós também selecionamos para mostrar aos amigos, particularmente pelo valor literário desta obra incomparável, Paulo e Estevão. De forma romanceada, segundo Chico Xavier, é o maior livro que ele escreveu. Não por causa do número de páginas, é um livro volumoso, 600 páginas, mas pelo conteúdo espiritualizante que ele traz ao coração do leitor. E é um romance clássico, histórico. Emmanuel escreveu 5 romances clássicos históricos. Daria aqui para a gente falar dos 5, porque os 5 são preciosidades também, mas nós tivemos que escolher um. Então, optamos por esse livro que fez 80 anos agora de publicação, em 2021. Foi alvo de muitas homenagens do movimento espírita, de muitos seminários, palestras, abordagens, entrevistas. Paulo e Estevão. Se você, leitor, não leu esse livro, leia-o imediatamente. É livro para a gente ler várias vezes, não é uma vez só. Durante a vida, é livro para ler sempre, porque ele traz toda a sensibilidade do Evangelho, daqueles primeiros cristãos, daqueles homens e mulheres que sacrificavam a própria vida pelo ideal do cristianismo. E Saulo de Tarso foi um perseguidor cristão que se transformou em Paulo. É toda uma história. E Estevão foi o primeiro mártir, o grande mártir do cristianismo, assassinado por Saulo, que se transformou em Paulo. Então, verdadeiramente, um tesouro literário, Osmar, que não tem como a gente não citar. Eu vou dizer uma coisa em relação a esse livro, Orson. Eu duvido que o nosso leitor que adquirir esse livro, começar a lê-lo, ele não se emocione em várias passagens desse livro. É um livro que a gente realmente gosta de ler e tem passagens que realmente tocam muito forte ao nosso coração. E eu duvido que você, meu amigo, minha amiga, não se emocione com essa leitura. Você não acha? E é interessante, Osmar, é interessante porque se você ler Ave Cristo, Renúncia, 2000 anos, 50 anos depois, é a mesma coisa que você está dizendo aí. Não tem como não se emocionar, né? Não tem como não se emocionar. A sublimidade dos ensinos. Mas olha, Osmar, eu separei uma outra obra aqui que particularmente gosto muito e eu sempre que posso falo dela. Ela tem um significado muito grande ao meu coração, que é esta obra aqui, olha, Memórias do Padre Germano. Ela é uma obra que não foi psicografada, ela foi psicofonada e transformada em texto, adaptada em texto romanceado por Amália Domingos Soler, a grande escritora espanhola, e que se destacou e se tornou um clássico também da literatura espírita, né? Meu pai dizia que este foi um dos melhores livros que ele leu na vida. Eu li esse livro várias vezes, inclusive eu usei trechos e transcrições dele para fazer o meu Um Sacerdote Espírita, destacando pontos desta obra, que, em síntese, Osmar, o Padre Germano é um espírito muito evoluído, né, que viveu na divisa entre a França e a Espanha e que se transformou num ícone, uma referência sobre a exata noção do que é o dever. As lições maravilhosas e emocionantes desta obra encantam o coração do leitor. Se tem um livro que eu sempre indico e faço questão de indicar, porque esse livro toca verdadeiramente a nossa sensibilidade, é o Memórias do Padre Germano, um clássico da literatura espírita, Osmar. Mais uma dica excelente. Deixando o livro de lado, só um segundinho, como tem muita gente nos vendo, pessoas de conhecimentos diferentes. Sim. Diferentes, né? Orson, por favor, explica a diferença entre psicografia e psicofonia. Muito bem lembrado, porque as lives, as gravações que permanecem salvas no YouTube são vistas por muitas pessoas. Nós não sabemos quando, nem quem e nem onde. Então, a gente sempre deve primar pela clareza das informações. Nós estamos falando aqui para espíritas, mas muitas pessoas que não são espíritas podem estar vendo esta gravação.
Então, a psicografia é a faculdade que os espíritos encontram em escrever através da mão do médium. E esta faculdade, psicografia, ela apresenta também variedades, porque nós podemos ter o médium mecânico, em que o espírito praticamente é como se pegasse na mão do médium e escrevesse. Nós temos o médium semimecânico, onde também existe a participação do médium. Temos o médium consciente, semiconsciente, temos o médium... Então, a psicografia é um fenômeno muito interessante, porque, às vezes, ela pode ocorrer na condição especular, em que o médium escreve de trás para frente, com a mão esquerda, por exemplo, né? E aí você precisa pôr no espelho para ler a psicografia. Então, a psicografia ela tem características lindas, né? Imagine, por exemplo, um médium que nunca aprendeu inglês, psicografar em inglês, ou vice-versa, né? Um médium inglês que nunca aprendeu português ou francês, e psicografar em outros idiomas. Então, tudo isso faz parte do universo da psicografia que merece um estudo à parte. Não vamos entrar em mais detalhes. O mais famoso médium psicógrafo do mundo, Chico Xavier, deixou aí centenas de obras à nossa disposição. A diferença da psicofonia, como perguntou o nosso Osmar, é que a psicofonia é a comunicação através da voz. O espírito fala através das cordas vocais do médium. Mas o espírito não entra no médium, não vamos entender assim, que entra no corpo do médium. Não, não é isso. Mas ele se utiliza das cordas vocais e também existe o fenômeno da psicofonia, também ocorre sobre determinadas situações, circunstâncias, em que muitas vezes o médium tem toda a consciência do que está falando e outras vezes não. Às vezes ele só vai saber o que falou depois que alguém falou, olha, você falou isso, você foi gravado isso, etc. Então, há muitas interferências. E também, como a própria palavra indica, médium é um medianeiro. Então, muitas vezes, um espírito está muito emocionado, está chorando no mundo espiritual, porque está transmitindo uma mensagem emocionante para o seu ente querido. E o médium que está recebendo a mensagem, ele é uma pessoa de índole fria, digamos. É uma pessoa que não chora tão fácil. Não é uma pessoa sensível. Então, o espírito está na maior emoção, lá o médium fala que sim. Eu estou tão emocionado. Como pode acontecer também, né, de um espírito estar emocionado e o médium, como natureza humana, é um chorão, por exemplo. Né? Então, o espírito está apenas emocionado e o médium está na maior choradeira aqui, porque ele, médium, tem uma sensibilidade aguçada. Então, é muito interessante isso, porque é um fenômeno que ocorre e sofre várias variantes, muitas variantes aí, como nós temos usado bastante a palavra variante nos últimos tempos. Mas a diferença é essa: a psicografia é pela caligrafia, que normalmente é em condições rápidas, né? E a psicofonia é pela voz do médium. Mas temos outras modalidades. Então, é muito interessante. Por isso, né, Osmar, precisamos estudar o livro dos médiuns, onde há toda essa classificação. Tem toda a explicação sobre isso. Aproveitando, antes de fechar esse parênteses, Watson, uma obra psicografada tem mais qualidade do que uma obra não psicografada, escrita somente pela mente do autor? Absolutamente. Aí está um grande equívoco que normalmente se pratica, porque muita gente acha que o livro só tem valor porque foi psicografado. Ora, qual a diferença entre a psicografia e o autor encarnado? Se o autor desencarnado que psicografou também é alguém que pensa, e aquele que está encarnado também pensa. Ora, qual a diferença? A única diferença é que um precisa de um médium e o outro utiliza as próprias mãos ou os próprios dedos para digitar, né? Hoje, a psicodigitação, hoje, né? Já nem psicografa mais escrevendo, hoje já vai no computador e digita, né? Então, o autor encarnado é tão importante quanto o autor desencarnado. Uma obra não tem valor pela sua origem psicográfica ou não. A obra tem valor pelo seu conteúdo, que deveria ser analisado dentro dos critérios do bom senso e de conformidade com os códigos doutrinários. Eu sou escritor, eu tenho 21 livros publicados, adoro escrever, gosto muito de escrever, mas
Não é nenhum espírito que escreve, sou eu mesmo. Embora isso não exclua a intuição para escrever. Não é psicografia, sou eu que escrevo. Embora os espíritos possam realmente intuir, ajudar, dar sugestões durante o texto, né? Eu já vivi situações, Osmar, de sentar na frente do computador para escrever e não sair absolutamente nada. Ficar aqui olhando para a tela e nada. E outras vezes sentar aqui e fazer 3, 4 artigos, 3, 4 páginas num toque, né? Então, é muito interessante esse processo. Então, o leitor, o espírita, veterano ou iniciante, deve buscar lá o livro dos médiuns para entender toda essa questão. Aliás, foi muito bom citar isso, porque eu quero sugerir à pessoa que está nos assistindo procurar na internet mediunidade mental. É um artigo que está na Revista Espírita, por Allan Kardec. Esse artigo publicado por Kardec, falando sobre mediunidade mental, olha que interessante, uma característica. Eu fiz um artigo sobre isso. E nesse artigo, com esse nome, mediunidade mental, a gente vai desenvolver todo o raciocínio de Kardec, tirando os pontos principais. Então, você vai encontrar mediunidade mental, Allan Kardec, está na Revista Espírita, não vou lembrar o exemplar agora, e você vai encontrar também mediunidade mental, Orson Peter Carrara, comentando o conteúdo de Kardec. Muito bom. Estamos chegando na reta final. Pois é. Já falamos de 8 livros, né? Já falamos de 8 livros, exatamente. Vamos ao 9º colocado na nossa lista dos 10 mais. Pois é. Temos aqui uma obra que eu quero destacar com muito carinho, porque se trata de uma autora maravilhosa, Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira escreveu muitas obras. Se trata de uma médium de referência na mediunidade doutrinariamente correta no Brasil. Ela produziu muitas obras. Além de ser médium psicográfica e detentora de outras faculdades mediúnicas, Ivone também foi uma exímia escritora. Ela escrevia muito bem como autora. Ela tem livros dela, por exemplo, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade e outros, que são livros de autoria dela, relatando as suas experiências e lutas com a mediunidade. Recordações da Mediunidade, como o próprio nome indica, e Devassando o Invisível. Eu tenho feito muitas palestras sobre Ivone Pereira. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vida e obra de Ivone do Amaral Pereira, a obra de Ivone do Amaral Pereira. Tenho feito muitas palestras sobre ela. Ela tocou o coração de muitos amigos e irmãos que se sensibilizam com o conteúdo de sua obra. Dentre as suas obras, eu escolhi essa, Osmar, A Luz do Consolador. Esse livro não é romance, como os demais costumeiramente são, sempre com grandes conteúdos, mas esse livro é resultado das cartas que Ivone respondia aos seus consulentes, pessoas que escreviam para ela sobre as mais variadas dúvidas. Por que dói o meu joelho? Por que minha mãe está em estado vegetativo há 20 anos? Por que meu filho nasceu com hidroencefalia? Por que o meu filho nasceu sem a mão esquerda? Por que eu não me dou bem com meu marido? Por que eu não tenho dúvida na mediunidade? Então, todo mundo escrevia para ela, e ela respondia para todo mundo. E essas respostas, bem como a pergunta, ela adaptava e publicava no Reformador. Durante 30 anos publicou, com o pseudônimo de Frederico Francisco. E a Federação Espírita Brasileira publicou isso. Antes da sua desencarnação, publicou ou depois, agora fiquei em dúvida, me perdoe, fiquei em dúvida se foi antes ou depois. 1980, foi antes, acho que foi antes. Publicou esse livro com esses artigos que ela publicava no Reformador. Inclusive, esse livro tem um esboço autobiográfico belíssimo dela relatando as suas dificuldades, potencialidades, lutas, alegrias, conquistas de uma mediunidade sacrificial. A vida de Ivone é uma vida linda, ela não poderia faltar na nossa indicação de literatura. Autora de muitos livros, referência doutrinária para a mediunidade, e é um dos livros que eu mais consulto, Osmar, porque eram respostas com orientações para as dúvidas que lhe chegavam. Então, ele se constitui também num tesouro literário de grande abrangência para os nossos corações. Excelente recomendação. Há outros livros dela que você recomendaria também que você gosta? Olha, eu não posso deixar de falar aqui, com 2 eu já falei, que são livros de referência, que é Devassando o Invisível, que relata as incursões dela no mundo espiritual. Ela tinha uma facilidade de
de desprender-se do corpo parcialmente e, conduzida pelos espíritos, visitava regiões do mundo espiritual, felizes e infelizes. Ela visitava e relata essas visitas. E recordações da mediunidade, de muita valia para os que lidam com a mediunidade. Mas há duas obras em estilo romanceado, Osmar, que eu não posso deixar de citar. Uma é Amor e Ódio, que foi lançada no centenário do Livro dos Espíritos, em 1957. E nesta obra, a nossa Ivone traz um personagem, é um livro psicografado, traz um personagem que passou por muita desventura na vida, muitos desafios, muitos sofrimentos, e deparou-se com o Livro dos Espíritos, que havia sido lançado há pouco tempo. Era recente a publicação. O drama se passa na França e esse personagem, isolado, se depara com o Livro dos Espíritos. Agora, outro livro que eu não canso de recomendar é Ressurreição e Vida. Nada mais, nada menos. Psicografado pelo Espírito, pelo grande escritor Leon Tolstói. Osmar do Céu, que livro lindo, falando sobre o reino dos céus, sobre o encontro de Leon Tolstói com Nicodemos. É uma coisa maravilhosa, além dos capítulos O Paralítico de Kiev e O Reino dos Céus. Que livro belíssimo. É o meu livro preferido de Ivone. Então, eu sempre cito ele por ensinamento. Eu até cheguei a sugerir à Federação Espírita Brasileira que publicasse um livro só com o capítulo Paralítico de Kiev. A Federação gostou da ideia, eu fiquei de fazer isso, mas não tive tempo ainda. É um projeto de minha vida, pegar o conteúdo do Paralítico de Kiev, que é um dos capítulos, fazer um introito, uma conclusão, para que isto volte a circular no coração dos leitores. Uma obra belíssima. Ela tem muita coisa boa mesmo. E tudo que você citou, nenhum deles é o livro mais conhecido dela ainda, né? Pois é. O livro mais conhecido dela é o Memórias do Suicida, né? É o mais famoso. É o livro que retrata o drama de um suicida e que muita gente diz que é difícil de ler, né? Mas é preciso insistir, porque ali também, a partir do 3º capítulo, você vai encontrar muita orientação doutrinária. Aliás, Osmar, eu quero antecipar aqui que neste sábado, dia 9, e no outro, dia 16 de outubro, nós vamos ter um seminário sobre o livro Memórias de um Suicida, com Abel Sidney. Será transmitido pelo canal do YouTube da Agenda Espírita Brasil. Se você está assistindo esse vídeo e depois que passou dia 9, dia 16, você pode procurar no canal do YouTube da Agenda Espírita Brasil, que você vai encontrar os dois módulos, módulo 1 e 2, do Agenda Espírita Brasil, deste Estudando Memórias de um Suicida. Vai ser sábado, 2 sábados, 9 e 16, das 17 às 19 horas, horário do Distrito Federal. Você poderá acompanhar esse trabalho. E transmissão por onde? Pode repetir, por favor? Como? A transmissão será por onde? Você pode repetir? A transmissão será pelo canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil, neste sábado, às 17 horas. Agenda Espírita Brasil, pessoal. Tome nota, porque vai ser sensacional. O último livro que o Orson vai citar, apenas pela sequência, não quer dizer que seja o menos importante ou o menos bom, se eu posso dizer assim. Qual que é o nosso 10º? Pois é, Osmar. Eu deixei o 10º para prestar uma homenagem. Não tinha como não prestar uma homenagem. Nós estamos falando de literatura espírita. Nós viemos aqui para indicar, sugerir 10 livros que todo espírita iniciante deve ler. E por que deve ler? Nós criamos aqui vários argumentos, né? Por que a pessoa deve ler tais livros? E este é um livro que todo espírita, veterano, experimentado ou novato, deve ler. Por quê? Para se encantar, meu caro Osmar, para se encantar com esta vida exemplar que deixou um tesouro para a humanidade. 30 anos com Chico Xavier. É uma forma de lembrar esse grande ícone da psicografia, da mediunidade no planeta. Clóvis Tavares foi um grande escritor também, conviveu lado a lado com Chico Xavier,
conheceu as suas experiências de mediunidade e relata para nós com uma facilidade textual. E digo para vocês, digo para Osmar, sem nenhum receio, uma obra encantadora, Osmar, encantadora. Então, eu quero concluir o meu trabalho em homenagem a Chico Xavier, porque a literatura brasileira mediúnica espírita mudou o seu perfil depois da chegada deste médium que revolucionou, que ensinou, que nos ensinou como ser um médium espírita e como servir a Jesus. O espiritismo brasileiro deve muito ao Chico Xavier. O espiritismo brasileiro deve muito à sua literatura, mas principalmente à sua postura como ser humano, ao seu exemplo de vida, à sua humildade, né? À sua abnegação ao outro ser humano. Então, nossa homenagem ao Chico Xavier. Parabéns, Orson, pela escolha. Exatamente, não podia ser uma pessoa melhor para ser homenageada nessa lista das 10 recomendações que a gente acha que todo espírita deveria ler. Pessoal, essa lista que o Orson fez, o Orson é uma pessoa extremamente profunda nos seus conhecimentos. É um escritor, é um orador, é um professor da doutrina espírita, milita nessa área há muito tempo. Aliás, nós precisamos fazer uma lista com um pouquinho mais longa para incluir também Caio Barchutel nessa lista. Pois é, né? Eu não falei de Caio Barchutel, né? Porque eu estou em Matão, eu falei, não vou puxar sardinha para o meu lado. Mas a gente devia falar um pouquinho mais sobre o Caio Barchutel também, o nosso bandeirante do espiritismo. E essa lista que o Orson fez, gente, se eu pedir para pessoa A, pessoa B, pessoa C, eu tenho certeza que uns 5 livros, 6 livros vão coincidir. Os outros são por gosto pessoal. Eu fico muito feliz com isso, Orson. Por quê? Porque a nossa literatura é tão rica, é tão ampla, é tão diversificada, que nós podemos nos dar o luxo de pegar 100 pessoas diferentes falarem dos seus 10 preferidos livros, e mesmo assim serem todos de ótima qualidade e não ter repetição. Verdade. Né? Nós não falamos de Carlos Schutter, nós não falamos de Simonetti, por exemplo, né? Que também deixou 65 livros para nós. Não é possível, pessoal, que a gente fale de todos eles. Mas essa lista é uma lista primorosa. Eu até tomei nota aqui, se você me permite, Orson. Nós falamos das 5 obras básicas do Espiritismo, as 5 obras que Kardec nos deixou. Em 6º lugar, e não é por ordem cronológica ou de importância, o que quer que seja, em 6º foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Que também é uma obra que é fundamental na biblioteca de cada um de nós. Depois falamos da obra maravilhosa de Paulo Estevam, né? Que é outra imperdível. Né? Que tem um primor. É um primor. Em seguida, um tesouro, vamos dizer assim, um tesouro que o Orson pesquisou e trouxe para nós, que não é uma obra tão conhecida, Memória do Padre Germano, que agora eu faço questão de ler esse livro que eu não conheço ainda. Você vai se encantar, Osmar. Você vai me dizer depois, e eu tenho certeza de uma coisa, você vai fazer palestras desta obra, porque eu fiz muitas palestras dessa obra. Só. Você vai querer fazer palestra, você vai ser um divulgador dessa obra. Que legal, vamos começar a ler essa livro. Falamos em seguida da Ivone Pereira, né? E a obra citada foi A Luz do Consolador, apesar que o Orson também falou de Amor e Ódio, Ressurreição e Vida, e também Memórias de um Suicida, lembrando um seminário que vai acontecer nos dias 9 e 16, correto? Isso, perfeitamente, é isso mesmo. E, por último, nós fechamos com chave de ouro a relação dos 10 livros, com 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares. Meus amigos, eu espero que vocês tenham tomado nota. Se não tomaram nota, vejam novamente o nosso vídeo, porque são obras fundamentais para o nosso entendimento, o nosso aprendizado sobre a doutrina espírita. Essa lista, Orson, eu agradeço demais ter tido assim, dedicação para poder parar um tempo e preparar para a gente, porque para a livraria espírita é fundamental ter um conhecimento como esse. Esses livros todos, Orson, nós somos, aliás, quase todos. Não teremos a Memória do Padre Germano à pronta entrega, mas os demais livros nós temos todos, ou na feira, ou na livraria, ou na feira, ou na livraria. Então, se vocês quiserem se aprofundar, adquirir algum desses livros, nos procurem, que a gente vai atendê-los com o maior
prazer do mundo. Existe um detalhe muito interessante, viu, Osmar, na obra Memórias do Padre Germano. Esta obra ela foi editada originariamente em espanhol, né, na Espanha. Foi traduzida para o Brasil na década de 10 e publicada pela Federação Espírita Brasileira, a primeira editora. E hoje nós temos 4 editoras no Brasil que publicam ela. Nunca esteve esgotada, tamanha a importância da obra. A Federação Espírita Brasileira, o ID de Araras, a La Chatre e a M. 4 editoras publicam esse livro no Brasil. Imagine a importância, talvez tenha sido um dos maiores livros já publicados na humanidade. Meu Deus. Não podemos uma expressão. Não podemos perder isso. Meus amigos, infelizmente, nosso tempo é limitado, né? Nós chegamos ao fim e nós não podemos chegar ao fim sem agradecer demais a presença de cada um de vocês, a presença carinhosa sua que esteve conosco esse tempo todo. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa live. Espero a visita de vocês lá na nossa Feira do Livro Espírita, ou na nossa livraria. Eu quero mandar um agradecimento especial para o Orson, nosso querido amigo, que sempre nos atende tão bem. Muito obrigado, Orson, por estar conosco também hoje, pelo trabalho que você fez, pelas suas lindas palavras, pelas suas excelentes recomendações. Eu espero que Deus continue a te abençoar sempre, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida, meu amigo. Que Ele permita que a sua missão da divulgação do Espiritismo seja cada vez mais bem-sucedida e a gente conta com a tua presença do nosso lado por muito mais tempo, Orson. Muito obrigado. Osmar, sou eu que agradeço esse momento tão especial na minha vida. Eu gosto muito de literatura e me sinto, como disse no começo, muito honrado de estar com vocês, porque toda iniciativa de valorizar e de divulgar a literatura espírita é uma iniciativa humanitária, porque vai beneficiar muita gente. Nós esperamos que você que esteja vendo esse vídeo, compartilhe o vídeo, não por causa do Orson, nem por causa do Osmar, nem por causa da livraria, mas por causa dos conteúdos que nós aqui colocamos, para que esses livros atinjam muitas mentes, muitos corações. Nós aqui somos personagens passageiros, eu e o Osmar somos trabalhadores da doutrina espírita, que vão passar, daqui a pouco ninguém vai lembrar de nós, mas esses livros ficam para sempre. E nós estamos aqui com esta alegria de poder compartilhar esses tesouros com o seu coração. Muito obrigado e um parabéns ao USE Bauru pela iniciativa sempre perseverante de divulgação espírita, Osmar. Muito obrigado, Orson. Será que nós podemos encerrar com uma prece de encerramento feita por você? Perfeitamente, com muita alegria. Nesta noite de alegrias e de gratidão, elevamos o pensamento a Deus, dizendo da nossa alegria por esse momento, para que essas harmonias fluídicas se estendam em favor de todos aqueles que estão participando deste momento, ainda que não estejam vendo este diálogo de 2 amigos, mas sejam beneficiados pelas vibrações carinhosas desse esforço conjunto de homens encarnados e de homens e mulheres encarnados e desencarnados que lutam para levar adiante a mensagem espírita, não para convencer, para converter, mas para auxiliar, minorar as dores e, principalmente, contagiar de entusiasmo e gratidão pela vida através do conhecimento espírita. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Foi citado aqui o nosso Kaibar Schutel. Muito obrigado a este benfeitor que trabalha tanto pela divulgação. Nosso abraço de imensa gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado a todos. Cada um de vocês, sinta-se abraçado carinhosamente pelo Orson e por mim, e nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem em paz.